Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas aqui na Arcserve e neste momento gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais um de nossos webcasts técnicos. Neste webcast de hoje nós abordaremos basicamente a arquitetura, o dimensionamento e as melhores práticas na hora de você planejar a sua implementação do Arcserve Unified Data Protection. Então, esse webcast ele é extremamente importante para aqueles que estão pensando em adotar o Arcserve UDP ou que já estão utilizando e querem conhecer melhor a arquitetura do produto para poder adequá-lo a melhores práticas, fazer uma melhor utilização de suas funcionalidades e etc. Gostaria de agradecer a presença, a participação de todos. Peço apenas que mantenham os seus microfones no mudo para que não haja ruídos ou interferências no decorrer da apresentação. E caso vocês tenham alguma dúvida, haverá um espaço ao final para esclarecimento, para perguntas e respostas. Então, nesse momento, ao final do webcast, você poderá tirar o microfone do mudo e fazer as suas perguntas. Caso você prefira enviar essas perguntas antes do fim do webcast, para não esquecer ou algo assim, você pode fazer isso através do chat do Webex. Aí eu também responderei essas perguntas ao final. Então, neste momento, damos início ao conteúdo. Eu gostaria apenas de iniciar com uma rápida apresentação da Arcserve, para aqueles que não nos conhecem. A Arcserve é uma empresa global, 100% focada em soluções de backup e recuperação de dados, recuperação de desastres, continuidade de negócios. Nós temos ferramentas de software para auxiliar nossos clientes nessa proteção dos dados que hoje são cada vez mais importantes para as organizações. E nós, até ano passado, até meados do ano passado, éramos uma subdivisão da CA Technologies. Porém, a partir de agosto do ano passado, nós nos separamos da CA para nos tornar uma empresa realmente independente e autônoma. Então, hoje já não temos mais nenhum vínculo com a CA, porém, todas as pessoas que faziam parte da equipe responsável pelo Arcserve dentro da CA passaram automaticamente para a nova empresa. Então, se você já tinha relacionamento conosco desde a época da CA, fique tranquilo, pois as pessoas com quem você vai lidar dentro da Arcserve continuarão sendo as mesmas. A única mudança que ocorreu realmente foi a troca do domínio de @ca para @arcserve.com. E o nosso portfólio, como eu expliquei há pouco, ele é composto de soluções de software para backup, recuperação de dados, replicação, continuidade de negócios em geral. Porém, o nosso produto mais famoso, mais conhecido, é o Arcserve Backup, que está no mercado há mais de 20 anos. Mais especificamente desde 1990, quando ele foi desenvolvido naquela época pela Cheyenne Software, que depois foi adquirida pela CA. O Arcserve Backup é uma solução interessante do ponto de vista de plataformas suportadas, pois consegue atuar em diversos sistemas operacionais, proteger diversos tipos de aplicações e manusear diferentes tipos de dispositivos de backup, como disco, fita, nuvem, etc. Porém, é uma solução de backup tradicional. E como tal, é uma solução baseada no uso de agentes, baseada em backup de arquivos, onde você seleciona apenas ali alguns arquivos, ou apenas algumas pastas, ou uma base de dados para realizar os backups. Esse tipo de solução vem enfrentando cada vez mais desafios para atender as demandas das empresas em ter backups mais frequentes, em ter uma recuperação mais rápida, devido à natureza do mercado de TI atual, onde há cada vez mais um volume maior de informações, um número maior de arquivos,
e cada vez mais máquinas virtuais que surgem e somem a todo momento. Então, ter que ficar instalando agentes, selecionando dados, modificando rotina de backup toda vez que uma nova máquina virtual surgir ou que uma máquina virtual deixar de existir, é algo extremamente complexo e custoso para as empresas. Pensando nisso, a Arcserve ela diversificou o portfólio já há algum tempo, trazendo alternativas para complementar ou mesmo substituir o Arcserve Backup em determinadas situações. E no ano passado, pouco antes da separação da CA, nós consolidamos essas outras ferramentas que nós tínhamos no nosso portfólio dentro de uma plataforma unificada que é a nossa próxima geração de soluções, que é o Arcserve Unified Data Protection, ou Arcserve UDP. O Arcserve UDP ele reúne funcionalidades não apenas de backup, mas também de replicação e alta disponibilidade em uma solução unificada, muito mais moderna e muito mais eficiente. Isso não significa que o Arcserve Backup deixou de existir. Pelo contrário, o Arcserve Backup continua existindo, possui um roadmap definido com novas versões, novas funcionalidades e será mantido, pois temos uma base muito grande de clientes que ainda usam essa solução e que dependem ainda do backup em fita, que é um ponto que hoje só o Arcserve Backup consegue realizar, um backup direto na fita. Agora, aqueles clientes que já usam backup em disco, que estejam com problemas de janela de backup, que tenham bastante, uma boa parte de seu ambiente virtualizado, esses clientes são fortes candidatos a migrarem para o Arcserve UDP, pois eles verão um benefício extremamente palpável em fazer essa migração. Então, antes de falar da arquitetura do Arcserve UDP, que é justamente o foco desse webcast de hoje, eu acho que é importante fazer um rápido overview das funcionalidades e capacidades oferecidas pelo Arcserve UDP. Bom, o nome Unified Data Protection, ou proteção de dados unificada, ele vem basicamente do fato de que o Arcserve UDP possui uma console web da qual é possível gerenciar todos os processos de backup, recuperação, replicação de dados, Virtual Standby, que é uma funcionalidade que eu vou explicar um pouco mais adiante, que converte o backup numa VM, e também a parte de alta disponibilidade, que é disponibilizada pelo antigo Arcserve RHA, que agora está totalmente integrado dentro dessa console do Arcserve UDP. Então, essa console do UDP, que é baseada em web, pode ser acessada a partir de qualquer navegador, em qualquer dispositivo, e é justamente a fundação de todo o Arcserve UDP, desse conceito de unificação. Falando das funcionalidades de backup efetivamente do Arcserve UDP, ele trabalha num conceito diferente daquele conceito do Arcserve Backup, diferente daquelas soluções tradicionais, que fazem backup com base em arquivos. O UDP ele opera num modelo de backup por imagem, ou seja, ao invés de você copiar arquivos, pastas ou uma base de dados no servidor, ele copia a imagem completa desse servidor. Ele gera um snapshot, incluindo o sistema operacional, as configurações, drivers, arquivos, todos os dados que existem naquele servidor. Ele gera uma imagem, uma representação exata de como aquele servidor era naquele momento no tempo. E esse backup, essa imagem, vai para um armazenamento em disco, um repositório chamado RPS, do qual nós vamos falar em mais detalhes mais adiante. Uma vez que esse dado esteja no RPS, esteja no disco, é possível, posteriormente, gerar uma cópia desse dado num segundo armazenamento. Pode ser uma nuvem, pode ser uma fita, pode ser um outro disco em outra localidade
o qual será alimentado através de uma replicação, por exemplo. Então, o UDP ele trabalha muito forte nesse conceito do disco. E esses backups de imagem, apesar de nós copiarmos a máquina inteira, é possível, na hora da restauração, ter uma recuperação granular. Voltar arquivos, e-mails do Exchange, voltar objetos do AD, enfim, voltar as informações de forma granular ou, claro, como nós temos a cópia do servidor completo, no evento de um desastre é possível também recuperar esse servidor completo. Então essa é a grande vantagem do ArcServe UDP. Ele permite uma real recuperação de desastres sem ter que ficar reinstalando o sistema manualmente, recriando compartilhamento, refazendo configuração. Em ambientes físicos, nós trabalhamos usando agentes instalados nesses servidores que podem ser Windows ou Linux. No caso de máquinas virtuais, tanto VMware quanto Hyper-V, nós dispensamos completamente o uso de agentes. Os agentes não são necessários, nós interagimos diretamente com os hosts, com os hipervisores, através das APIs fornecidas pela VMware e pela Microsoft, para fazer esse processo de geração dos snapshots, fazer a transferência deles, e fazer todo esse manuseio das informações. Aí você pode estar se perguntando, clientes estão acostumados a fazer o backup de apenas alguns dados, arquivos, algumas pastas de um determinado servidor e não de sua imagem completa, justamente para reduzir o volume de informações. E aí, com o UDP isso não está disponível, ele tem que fazer o backup da imagem do servidor inteiro. Como que nós minimizamos então o impacto desse volume extra de informações que o cliente está armazenando? Nós temos duas formas de fazer isso. A primeira delas é a nossa tecnologia I², que é a nossa tecnologia de incrementais infinitos. Então, no ArcServe UDP, o cliente ele vai realizar apenas um backup full, que é o primeiro de todos. Então, nesse backup vão estar ali todos os dados do servidor, todas as informações necessárias para recuperá-lo. Os backups seguintes, após esse completo inicial, serão sempre backups incrementais, capturando apenas os blocos que foram modificados no servidor. Então, esses backups incrementais, eles são extremamente rápidos porque eles trabalham em nível de bloco, vem ali exatamente quais informações foram alteradas. Eles são pequenos, consomem pouco espaço, então geram um baixo impacto para o servidor para serem executados e por isso podem ser executados até com uma frequência de 15 em 15 minutos. Agora, na hora da recuperação é que nós realmente temos um ponto bastante interessante. Apesar de estarmos realizando incrementais somente, ao contrário de uma solução tradicional, onde o restore envolve voltar o backup completo e depois voltar cada um dos incrementais feitos posteriormente, no caso do UDP, cada um desses backups incrementais ele segue o conceito de ponto de recuperação. Então ele monta ponteiros para os backups anteriores, de forma que na hora que você abre, por exemplo, esse incremental de número 8 para fazer um restore, você vê exatamente todos os dados daquele servidor como ele era naquele momento em que esse backup foi feito, como se você tivesse feito um backup full. Então você vai sempre recuperar apenas um backup. Você não precisa voltar o full e ficar voltando incrementais. Você vai direto no incremental que você quer, da data e da hora que você precisa recuperar aquele servidor e restaura todas as informações a partir dele de forma transparente. Como você está fazendo backups incrementais para sempre, você, claro, vai querer estipular um limite, uma retenção, que você vai reter no disco. Então, vamos supor que você queira reter 10 backups. E aqui nesse meu
exemplo aqui na figura, eu tenho 11, né? Eu tenho um full mais 10 incrementais. Então eu já estourei essa retenção de 10 backups. Na hora que essa retenção ela é excedida, o que o UDP vai fazer é pegar esse incremental aqui de baixo, que é o mais antigo, e mesclar as informações que existem nele dentro da imagem full, deixando essa imagem mais atualizada, né, referente à data em que esse incremental havia sido feito. Então, dessa forma, nós vamos atualizando o conjunto de backups sucessivamente, sem nunca precisar fazer outro backup full. Então, aquela preocupação de estourar janela porque está copiando a imagem do servidor inteiro, ela é totalmente eliminada por conta dessa tecnologia. Você vai ter a cópia do servidor inteiro, mas vai ter backups de 70% a 80% mais rápidos do que os que você tem hoje. Agora, a outra preocupação que essa cópia da imagem pode gerar é justamente relacionada ao volume de dados, né? Ter que consumir mais espaço em disco para guardar esses backups. Isso nós resolvemos através de uma poderosa tecnologia de desduplicação, que já vem nativa no Arquiservo DP. Para aqueles que não estão familiarizados com o conceito de desduplicação, vou fazer uma rápida explicação. A desduplicação nada mais é do que uma comparação dos dados para eliminar informações duplicadas. Então vamos supor que você esteja fazendo backup de 3 arquivos, né? O arquivo A, o arquivo B e o arquivo C. Esses arquivos nada mais são do que binários, né? Zeros e uns. Então vamos supor que eu tenha dentro do arquivo A esses 2 blocos de dados, né? Claro que quando nós formos trabalhar num cenário real, os blocos que nós vamos analisar vão ser muito maiores, né? Mas apenas para ficar claro o conceito. Então tenho aqui um bloco 001 e um bloco 010. Na hora que eu for fazer o backup desse arquivo com o Arquiservo DP, nós vamos submeter esses blocos a um algoritmo que vai analisar o seu conteúdo, né, e vai gerar um hash, que é uma assinatura que identifica exclusivamente aquele bloco. Sempre que você tiver 2 blocos iguais, com as mesmas informações, a hora que ele passar por esse algoritmo, ele vai gerar o mesmo hash. Então, digamos que o hash desse bloco é x e o hash desse outro é y. Então, eu vou fazendo isso para todos os meus arquivos. E aí, vejam, eu tenho aqui o bloco x, que aparece 2 vezes, o bloco y, que aparece 3 vezes, está nos 3 arquivos, e o bloco z, que aparece uma única vez. A desduplicação é justamente eu otimizar esse armazenamento, guardando esses blocos repetidos uma única vez. Então, na hora que eu for gravar isso lá no disco, eu vou guardar uma cópia do x, uma cópia do y e uma cópia do z somente. E aí eu vou usar um arquivo de índice, onde eu crio as referências, as instruções para reconstruir esses arquivos depois, na hora de um restore. Então eu sei que o A é igual ao x mais y, o B é igual ao y mais z e o C é igual ao y mais x. Então com isso eu consigo reconstruir esses servidores, mas o espaço que eu estou consumindo, né, para armazenar esses dados, nesse exemplo aqui bastante simples, ele é, por exemplo, 50% menor. Ao invés de eu gravar 6 blocos, eu estou gravando apenas 3. Em cenários reais, a desduplicação pode chegar a taxas de economia de disco na ordem dos 80% a 90%. Nós temos clientes, né, com taxas nessa ordem para, inclusive, compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse. E essa desduplicação no Arquiservo DP, ela é muito eficiente porque ela é global. Na hora de nós armazenarmos esses dados no disco, nós comparamos todos os dados de todos os servidores de forma que, por exemplo, o sistema operacional, você tem lá 10 servidores com Windows Server 2012. Na hora de guardar isso no disco,
ele vai guardar esses dados do Windows, que são basicamente iguais nesses 10 servidores, uma única vez, né? E vai trazendo só a diferença dos demais. Então, a desduplicação resolve o problema do espaço. Então, com essas duas tecnologias, nós viabilizamos o conceito de backup por imagem. E além disso, o ArcServe-UDP, além da tecnologia de replicação, de desduplicação, desculpe, ele possui também uma tecnologia de replicação, que permite enviar esses backups para outros repositórios remotos, mesmo através de links WAN, controlando quanto de banda vai ser consumido por dia da semana, por faixa de horário, e ainda fazendo uso também da desduplicação. Então, se você tem ali um site onde você possui informações, uma filial remota, vamos supor, onde você possui informações a serem protegidas, você quer gravar essas informações num repositório local, lá naquela localidade, para ter uma recuperação rápida. E depois você quer consolidar, replicar e consolidar esses dados dessa filial no seu repositório central, no seu data center da matriz, você consegue fazer isso pelo ArcServe-UDP, pois durante esse processo de replicação ele também vai usar o conceito de desduplicação. Ele só vai mandar aqui pelo seu link aquelas informações que ainda não existem aqui desse lado. Então, se você tem o Windows Server 2008 R2 aqui e o Windows Server 2008 R2 aqui, ele não precisa mandar essas informações pelo seu link, porque elas já existem nesse repositório. Então, todo esse processo torna o ArcServe-UDP extremamente eficiente. Até agora, falamos bastante do backup, mas também é importante entender as opções de recuperação oferecidas pela ferramenta. A partir desse backup de imagem, que é um backup único que o UDP realiza, você tem várias opções para a recuperação dos dados do cliente. Sejam arquivos, então você pode navegar ali por uma visualização de calendário, abrir o backup, o ponto de recuperação, e navegar dentro dos diretórios e escolher quais arquivos e pastas você quer recuperar. Você também consegue poupar tempo fazendo uma busca por um arquivo específico, report.xls, e ele te traz todas as versões daquele arquivo que ele encontrar dentro desse servidor. Você pode recuperar uma VM completa, pode recuperar e-mails do Exchange, recuperar bases do Exchange, bases do SQL, do Oracle, recuperar objetos do Active Directory, no nível inclusive de atributos, não apenas de objetos. Então, você quer voltar à descrição de uma conta do AD que alguém modificou por engano. Você consegue voltar só aquela descrição, só aquele atributo. Então você consegue ter essa recuperação granular, mas também no evento de um desastre, se você perdeu o servidor por alguma razão, você consegue recuperar esse servidor inteiro a partir da imagem. Então você tem uma mídia de inicialização, uma mídia de boot que você gera com o ArcServe-UDP, ou num CD ou num pendrive. E aí você dá o boot no equipamento onde você quer gravar essa imagem usando essa mídia. E aí, a partir desse momento, basta você conectar no repositório, dizer qual imagem de qual data você quer recuperar e o ArcServe-UDP faz o resto. Então, no evento de um desastre, você não precisa reinstalar o Windows, não precisa reinstalar Linux, não precisa reinstalar nenhuma aplicação. Basta voltar o backup ali da imagem do seu servidor, ele vai voltar exatamente como ele era. Inclusive se você voltar isso num hardware diferente do original, o que é perfeitamente possível. Você pode pegar uma máquina que está no hardware de um fabricante A, voltar lá no hardware de um fabricante Z. Você pode pegar uma máquina física, jogar ela numa máquina virtual, pegar uma virtual e jogar numa física. Então você está livre aí para trabalhar da forma que você precisar, o que é útil não apenas para recuperação de desastre, mas também caso você queira fazer, por exemplo, uma atualização de hardware. Você tem lá um equipamento defasado, fora de garantia, você quer levar isso para um hardware mais novo, mas
você não quer ter que reinstalar aquele sistema legado, chamar a empresa lá que fez isso no passado para você. Isso é bastante simples, você gera um backup com o UDP, restaura no novo hardware, está feita a migração. Outra opção de recuperação oferecida pelo Arcserve UDP é o chamado Virtual Standby. Essa tecnologia permite, digamos, automatizar o processo de Bare Metal Recovery. Ele permite que você selecione determinados servidores que precisem de uma recuperação mais rápida, mais ágil, e ative um processo de conversão do backup desses servidores em máquinas virtuais, automaticamente após o backup. Então, no primeiro backup que for realizado daquele servidor, depois que você ativar a função de Virtual Standby, esse backup vai ser aberto por um servidor proxy, a gente já vai ver os detalhes lá na parte de arquitetura, e esse proxy vai ler o backup e converter isso num arquivo VHD, se você estiver usando o Hyper-V como destino dessa VM, ou num arquivo VMDK, se você estiver utilizando VMware como destino. E já vai copiar esse arquivo para dentro ali do seu hypervisor. A cada backup seguinte, incremental, nós também vamos incrementando essa VM com as últimas modificações. Então, na hora que ocorrer um desastre, tudo que você tem que fazer para recuperar o seu ambiente é ir até lá e ligar a VM. Ela já vai estar pronta, já vai estar pré-restaurada e você tem uma recuperação praticamente instantânea do seu servidor, que vai voltar exatamente como ele era no momento do último backup. E para aqueles clientes que tenham um requerimento ainda maior, de realmente um mínimo de downtime, um mínimo de perda de dados, onde um backup a cada 15 minutos com o Virtual Standby não seja suficiente, nós oferecemos também dentro do UDP as funcionalidades de alta disponibilidade, onde aí nós passamos a operar em paralelo ao backup. O backup vai continuar sendo feito normalmente, mas além do backup o cliente pode optar por ativar essa função de IHA para ter uma replicação contínua em tempo real dos dados para um ambiente de contingência que, além de receber esses dados continuamente, estar sempre atualizado, vai monitorar o ambiente de produção. Então, caso seja detectada uma falha, uma interrupção no serviço de uma aplicação, por exemplo, um Oracle, um Exchange, esse ambiente de réplica vai ser ativado automaticamente, e os usuários serão redirecionados para passar a trabalhar a partir dele, com o mínimo possível de downtime. Então, para aquele cliente que tem aplicações extremamente críticas, nós também podemos oferecer essa funcionalidade. Agora que todos estão na mesma página com relação aos recursos principais do Arcserve UDP, podemos começar a falar da arquitetura, como essas funcionalidades se traduzem em componentes da solução. Bom, o Arcserve UDP ele é uma solução modular. Então ele foi construído dessa forma para que seja possível distribuir os componentes entre vários servidores e, consequentemente, distribuir a carga entre vários servidores, caso o cliente tenha um ambiente muito complexo, com um volume grande de dados. Então isso permite que o UDP seja extremamente escalável, muito mais até do que o Arcserve Backup costumava ser. E também permite ter uma melhor organização e separação das funções. Mesmo num ambiente menor, pode ser interessante separar essas funcionalidades para ter um maior controle, uma maior resiliência a falhas. Mas claro, nada impede que num ambiente mais simples, com uma demanda menor,
que esses ambientes, todas essas funções sejam consolidadas também em um único equipamento. Então o UDP ele é muito flexível nesse ponto. Então falando desses componentes, tá? O primeiro componente seria o que nós chamamos de proteção do endpoint, ou seja, a proteção ali do ambiente físico e a proteção do ambiente virtual. A proteção do ambiente físico ela é feita através dos agentes do ArcServe UDP. Então, todos os servidores físicos, Windows ou Linux, você vai instalar nele um agente para fazer a proteção dos dados. Tá? Esse agente do ArcServe UDP, ele é um agente autônomo, um agente híbrido. O que isso significa? Aqueles clientes que tiverem um ambiente muito mais simples, digamos com 2 ou 3 servidores que precisam de backup, pode não ser interessante, não ser justificável você incorporar uma série de outros componentes do ArcServe UDP para fazer a proteção desse ambiente. Porque o próprio agente do ArcServe UDP, quando instalado, ele traz uma console de gestão local, onde você pode configurar esse agente especificando o destino para o backup, a periodicidade em que ele vai ocorrer, né, quais vão ser os parâmetros ali de truncar log de aplicação ou não, enfim, executar scripts. Então toda a configuração pode ser feita a partir dessa console do agente. Então cada agente é autônomo. Você instalou o agente numa máquina, seja um servidor ou uma estação, você pode configurá-lo e sair fazendo backup já diretamente a partir do agente, sem precisar dos outros componentes. Então, num ambiente menor, pode ser que essa seja a melhor alternativa. Agora, quando o ambiente começa a ficar maior, você tem lá 10 servidores, 20 servidores, aí com certeza vale a pena agregar os outros componentes que nós já vamos tratar aqui a seguir. Tá? Então, os agentes fazem a proteção ali do ambiente físico. No caso do ambiente virtual, seja VMware ou Hyper-V, nós usamos o conceito de proxy. Então, nós vamos falar bastante de proxy nesses próximos slides. Tá? O que é um proxy? Proxy é uma máquina, um servidor, que tenha um agente do ArcServe UDP instalado, tá? E que vai ser utilizado para facilitar uma determinada função. Então, por exemplo, no caso de um backup de máquinas virtuais VMware, o proxy de máquinas, o proxy de backup de máquinas virtuais, ele é uma máquina com um agente instalado que vai intermediar a comunicação entre o ArcServe UDP e o ambiente VMware. Então é ele que vai conectar lá nas APIs, vai chamar os snapshots, vai montar o data store, né, para poder ler esse snapshot lá no disco do VMware, processar isso e mandar para o repositório. Como nós não usamos agentes dentro das máquinas virtuais, nós não precisamos de agentes dentro delas, esse proxy é quem vai facilitar esse processo de backup interagindo com as APIs dos hipervisores. Então, esses dois componentes representam o que nós chamamos de proteção do endpoint, que são os componentes que efetivamente vão proteger as máquinas de nossos clientes. Outro componente do ArcServe UDP, componente extremamente importante, é o Recovery Point Server, também chamado pelo acrônimo RPS. O Recovery Point Server, ele é o repositório onde nós armazenamos os backups. Então, quando um agente de backup inicia o seu backup, seja de uma máquina física ou virtual, ele se conecta ao RPS, que é um repositório inteligente, e envia seus backups para que o RPS trate essas informações. O RPS, apesar dele ser
um componente muito importante, ele é opcional. Como eu falei, aqueles clientes com ambiente menor podem ter apenas o agente e apontar esse backup para uma pasta compartilhada, apontar esse backup para um disco local, um HD externo, né? Isso é perfeitamente possível. Agora, caso o cliente tenha um ambiente maior, é sempre recomendável incorporar a figura do RPS, pois ele traz uma série de benefícios importantes. Primeiro desses benefícios, o RPS é o componente que permite que seja utilizada a tecnologia de desduplicação. Se o cliente não usar o RPS, ele não tem a desduplicação. Ele consegue comprimir os backups, né, para reduzir o seu tamanho, mas não há aquele processo de comparação que eu expliquei anteriormente. O RPS, além da desduplicação, ele também é responsável pela função de replicação desses backups para um outro ponto, para um outro RPS. Então, se o cliente tem necessidade de replicar dados entre localidades, replicar backups entre localidades, o RPS é quem vai fazer isso. E além dessas duas funcionalidades, o RPS ele também ajuda a desonerar os servidores de produção. Quando o agente é utilizado de forma autônoma e grava seus backups diretamente num compartilhamento, ele é responsável por tudo. Fazer o backup, processar esse backup, fazer a compressão, gerar o catálogo, fazer a mesclagem dos backups antigos na hora que a retenção é atingida. Então tudo isso recai sobre um servidor que é um servidor de produção. Quando o RPS é utilizado, ele assume essas funcionalidades. Ele passa a ser responsável pela geração dos catálogos e pela mesclagem dos backups antigos, diminuindo a carga sobre os servidores de produção. Então, em 90% dos casos, o RPS é altamente recomendável. Tá? Fora o RPS, nós temos ainda aqui outros 3 módulos, 4 na verdade. Então, o módulo do Virtual Standby, que nada mais é do que outro proxy. Então, como eu disse anteriormente, o que é um proxy? É um servidor com um agente do Arcserve UDP instalado. Se você quiser usar o Virtual Standby, que é aquela função que converte o backup automaticamente em uma VM pré-restaurada, você vai ter que designar um proxy para fazer esse processo de conversão. Tá? Você também tem o módulo de alta disponibilidade, que é o Control Service do antigo Arcserve RHA. Então você tem que instalar esse componente para que o UDP possa incorporar essas funções de alta disponibilidade. E você tem o módulo de fita, que nada mais é do que o antigo Arcserve Backup. Então, quando nós vamos mandar os backups do UDP do disco para a fita, nós fazemos uso das funcionalidades do Arcserve Backup para isso. Tá? E todos esses módulos são controlados a partir de um componente chamado Unified Management Console, que é a console de gerenciamento unificada do Arcserve UDP. Então a console aqui, ela não é apenas a interface do produto. Ela é um componente, ela é um módulo que você precisa instalar em um servidor. Então você vai instalar isso em um servidor com o sistema operacional 2008 R2, Windows 2008 R2 ou mais recente, e nesse servidor vai ficar hospedado o serviço web que disponibiliza aquela interface de gerenciamento da ferramenta, e é também o servidor onde vai estar o banco de dados com todas as configurações, todos os logs e todos os históricos do Arcserve UDP. Então, esses componentes, eles podem, como eu disse anteriormente, ser consolidados. Então, num ambiente pequeno, com poucos servidores, você pode muito bem ter a console, o RPS, o proxy de máquinas virtuais, o proxy do Virtual Standby,
o módulo de HA e o módulo de fita, todos em um único servidor, tá? Sem o menor problema. Só não dá para colocar nesse mesmo servidor a proteção dos servidores físicos, né? Porque essa proteção é feita pelos agentes instalados localmente nesses servidores. Então isso aqui está nos servidores de produção. Mas tudo isso daqui, todos os outros componentes podem ser consolidados se necessário. Ou, num ambiente mais complexo, com uma maior carga de dados, maior número de servidores, eles podem ser distribuídos para uma maior escalabilidade. Então você pode ter a console central, N servidores RPS, né, com a função de RPS, que são os repositórios, todos controlados a partir da mesma console. Tá? Então você pode ter um RPS em São Paulo, um RPS no Rio, um RPS em Recife, um RPS em Manaus e um RPS em Brasília, todos gerenciados a partir da mesma console e replicando dados entre si. Você tem lá os agentes, que vão estar instalados nos servidores físicos, o proxy do Virtual Standby pode estar numa máquina dedicada, o proxy de backup de máquinas virtuais VMware e Hyper-V pode estar numa máquina dedicada, o módulo de fita, que é o Arcserve Backup, pode estar numa máquina dedicada, e o o módulo de alta disponibilidade, que é o Arcserve RH, que pode estar numa máquina dedicada. Tá? Então você tem essa liberdade, assim como você pode unificar certos componentes, ter esses dois aqui juntos, enfim, você pode dimensionar isso de acordo com a sua necessidade. Vamos entender então agora um pouco mais sobre o dimensionamento de alguns desses componentes. Tá? Não incluir todos aqui, mas incluir os principais, os mais comuns. O mais importante de todos os componentes do Arcserve UDP, em termos de ser importante fazer um bom dimensionamento, é o Recovery Point Server, o RPS. Um RPS mal dimensionado gera inúmeros problemas no ambiente. Tá? Então é extremamente crítico prestar bastante atenção na hora de desenhar esse servidor. Falando em termos de requisitos mínimos para o RPS, ele precisa de um servidor com pelo menos 4 processadores lógicos. O que isso significa? 4 núcleos, né? Ou se for um processador Intel com aquela tecnologia de Hyper-Threading, um processador dual-core, que lá para o Windows vai ser como se fosse um processador quad-core. Tá? Então 4 processadores lógicos, pelo menos 8 GB de RAM, caso o cliente não queira fazer a desduplicação é opcional, ela pode ser ativada ou não. Com 8 GB de RAM não é possível ativar a desduplicação. Tá? Então, para dimensionar a quantidade de RAM usando desduplicação, nós vamos ver algumas ferramentas disponíveis a seguir. E em termos de requisito de disco, é recomendado ter no mínimo 5 GB, mas o ideal seria ter 7 GB ou mais livres, né? Sendo 3 GB na pasta temp, além desses 7 GB, desculpe, né? Então não é são 7 GB mais 3 livres na pasta temp e mais 2 GB livres no volume do sistema para componentes compartilhados. Então, digamos aí 12 GB livres pelo menos para garantir. Por que o RPS é um componente que consome uma quantidade importante de recursos? Justamente por conta da desduplicação. Quando ela não é utilizada, que é aquele caso que a gente mencionou agora há pouco, onde ele pode consumir apenas 8 GB de RAM, essa memória vai ser utilizada nos processos de geração de catálogo, nos processos de mesclagem que exigem aí memória para serem realizados. Mas quando a desduplicação entra em cena,
ela realmente passa a consumir uma quantidade ainda maior de recursos. Por quê? Como que funciona a desduplicação no Arcserve UDP mais detalhadamente? Nós temos dois componentes envolvidos no processo: o agente de backup e o RPS, sendo que o RPS é quem desempenha a maior parte aí do esforço. O que o agente de backup vai fazer? Né? Ele tem lá dentro dele um componente chamado GDD Client, que divide os dados lá, o backup que está sendo feito em blocos, e calcula os hashes, que é aquele identificador, aquela assinatura única para esses blocos, e então envia esses hashes para o RPS analisar. O RPS, por sua vez, ele tem 3 serviços: o serviço de dados, que gerencia ali o armazenamento de dados no disco; o serviço de hashes, que faz é como se fosse um banco de dados e faz toda essa análise, esse trabalho em cima dos hashes; e o serviço primário, que faz o mapeamento entre os demais, armazena ali, gerencia os índices e faz uma espécie de orquestração do processo. Então, durante um backup com desduplicação, o agente do Arcserve UDP ele vai gerar o snapshot, vai dividir esse snapshot em blocos e calcular os hashes, que são as assinaturas desses blocos. E aí ele manda isso lá para o RPS. E essa aqui é a razão pela qual o RPS precisa de um hardware mais robusto. Enquanto o RPS não responder para o agente, né, se ele já conhece esses hashes ou não, o agente ele não tem como prosseguir com o backup, ele fica lá aguardando. Então, para fazer essa resposta ser a mais rápida possível, nós mantemos o banco de dados de hashes 100% em memória RAM, ou, se o cliente tiver discos SSD, ele pode optar por manter esse banco de dados no disco SSD. De forma que, na hora que vem essa solicitação lá do agente, o RPS ele consulte esse banco de dados, faça uma análise rápida para poder responder lá para o agente, por exemplo, que aquele bloco vermelho já é conhecido, já foi armazenado anteriormente, para que aí sim o agente de backup possa mandar apenas os blocos diferentes, aqueles que ainda não existiam lá no Data Store, atualizar os índices e, ao final, carregar os novos hashes lá na memória RAM. Então, a cada backup realizado, o consumo de memória RAM vai aumentando. Tá? Como que você vai mensurar isso, né, e dimensionar o hardware de acordo com a necessidade do cliente? Tá? Nós disponibilizamos 2 ferramentas para isso. Tá? Nós disponibilizamos uma ferramenta chamada Deduplication Assessment, que é uma ferramenta que simula o processo de backup. Então você vai executá-la nos servidores que você quer proteger, para coletar as informações desses servidores, calcular os hashes e, a partir dessa informação, identificar quanto de memória, quanto de disco vai ser necessário para armazenar esses backups. E a outra ferramenta que nós temos é uma planilha de dimensionamento que pode ser utilizada em conjunto com o Deduplication Assessment ou isoladamente. Tá? Então essas 2 ferramentas são imprescindíveis para fazer o dimensionamento correto do servidor RPS. Tá? Então, ao final do webcast eu vou fazer uma rápida demonstração dessas 2 ferramentas para vocês saberem como elas funcionam. Tá? Então, o RPS, como eu disse, ele é o componente que precisa ser dimensionado com a maior cautela, com o maior cuidado. Após o dimensionamento do RPS, existem outros componentes que também precisam de um certo dimensionamento.
como por exemplo o proxy de backup de máquinas virtuais. Essa função de proxy de backup de VMs, ela pode ser conjugada com outros componentes do DP, como eu mencionei anteriormente, como por exemplo com o próprio RPS. Se você tem uma máquina parruda lá para o RPS, você pode usar essa mesma máquina para ser a sua console, e para ser o seu proxy de backup de VMs. Porém, em ambientes onde haja uma quantidade de VMs maior, geralmente nós recomendamos aí acima de 30, mas isso varia muito de ambiente para ambiente. Precisa usar um pouco de tentativa e erro, mas geralmente a métrica seria acima de 30 VMs ou acima de 3 terabytes de máquinas virtuais, independente da quantidade. Seria interessante você ter uma máquina dedicada para a função de proxy. E aí, essa máquina ela precisaria das seguintes especificações: 4 núcleos de processamento, então 4 processadores lógicos e 8 GB de RAM. Então, por que 8 GB de RAM? Seriam 2 GB para o sistema operacional, ali para o Windows, para ficar reservado, para não haver nenhum problema. Cerca de 1 GB de memória, 700 MB, 1 GB para o serviço do agente. Ali durante um processo de backup ele pode chegar a consumir isso, mais 220 MB de memória por tarefa de backup de máquinas virtuais ativa. Então, se você estiver fazendo backup de 10 máquinas virtuais simultaneamente, são 2 GB de RAM, se você estiver fazendo esse backup sem desduplicação. Se for com desduplicação, ele consome um pouco mais, cerca de 300 MB por tarefa, o que pode chegar aí a 3 GB se você estiver fazendo backup de 10 VMs ao mesmo tempo, que é o limite imposto por padrão na ferramenta. Por padrão, o Arcservo DP ele não permite que você faça backup de mais de 10 VMs simultaneamente para não sobrecarregar o seu ambiente de virtualização. Mas claro, se você quiser alterar esse limite para um valor maior ou menor, você pode, só que aí você vai precisar ajustar essa especificação aqui também. Em termos de software, o que você vai precisar lá no proxy? O servidor com Windows Server 2012 e 2 componentes da VMware, o VDDK, se você estiver fazendo backup de VMware, claro. Se for Hyper-V, só um servidor lá com 2012. Se for VMware, ele vai precisar de 2 componentes da VMware para fazer a interação lá com as APIs. O VDDK, que é instalado junto com o agente do DP, então você não precisa se preocupar em instalá-lo. E o VIX, que deve ser instalado separadamente. Então ele não vem junto com o agente. Quando que você precisa instalar o VIX? Se o ambiente VMware é anterior à versão 5.x, ou seja, a gente tem hosts ou vCenter 4.1, 4.0, 3.5, e quer fazer backup dessas máquinas virtuais, executando algum script dentro delas ou truncando logs. Então, para que essas duas ações sejam possíveis, deve ser instalado o VIX nesses servidores. Como que você prepara um proxy do Arcservo DP? Como eu falei anteriormente algumas vezes, para reforçar mais uma, proxy é qualquer servidor que tenha um agente do Arcservo DP instalado. Então, na hora de instalar o agente num servidor que vai ter unicamente a função de proxy, você pode simplesmente rodar o programa de instalação do DP ou fazer o deploy a partir da console, e instalar o agente, sendo que você não precisa instalar o Change Tracking Driver. Esse driver ele é utilizado pelo agente do Arcservo DP para realizar
os backups do próprio servidor. Então, sempre que você for instalar o agente numa máquina física para fazer o backup dela, você vai instalar esse driver. Agora, se você for usá-la apenas como proxy e não for fazer o backup dessa própria máquina, você pode instalar sem esse driver, e aí a vantagem é que não instalar o driver faz com que você não precise reiniciar esse servidor após a instalação do agente. Tá? Quando você instala o driver, você precisa de um boot na máquina. No caso de ambientes Hyper-V, pode ser interessante colocar, usar como proxy o próprio host Hyper-V. Por quê? No caso de backup de máquinas virtuais, a desduplicação ela ocorre no proxy. Então, os dados vêm lá das máquinas virtuais até o proxy, onde eles são desduplicados, comprimidos, tudo mais, e enviados para o RPS. Então, se você coloca esse proxy lá na origem, lá no host Hyper-V, que tem acesso direto às máquinas virtuais, e é uma máquina Windows, então pode ser um proxy, você tem a vantagem de fazer a desduplicação lá na origem. Então, você não envolve a sua rede. Então, veja nesse caso aqui, usando um proxy externo, nesse caso no RPS, para fazer o backup de uma VM que tinha 8.5 GB de tamanho, foram precisos 6 minutos, porque esses 8.5 GB precisaram ser enviados pela rede. Já usando o próprio host Hyper-V como proxy, essa mesma VM foi backupeada em 58 segundos, porque apenas 1.28 MB precisaram ser enviados pela rede, que foi o tamanho final após a desduplicação e a compressão. Então você tem aí um throughput muito maior usando o proxy no host Hyper-V. Mas é claro que há uma ressalva aqui. Você vai estar onerando o seu host Hyper-V para a execução dos backups. Lembrando que cada backup ativo consome ali cerca de 310 MB com desduplicação. Então você vai precisar provisionar o seu host com uma folga de memória para essa função. O último componente aqui que eu gostaria de abordar nesse webcast de arquitetura e dimensionamento é o proxy de backup, o agente de backup para servidores Linux. Então, sempre que o cliente tiver servidores Linux no ambiente, sejam eles físicos ou virtuais, e o cliente precisar de recuperação granular de arquivos, de aplicações, ele vai precisar também ter o agente do Arcserve Linux instalado. Sendo que esse agente ele atua como um proxy. Ele tem o mesmo conceito. Você instala ele numa máquina e você consegue fazer o backup das demais máquinas Linux. Só uma observação. Se o cliente tiver máquinas Linux virtuais em VMware ou Hyper-V e não quiser granularidade, aí ele não precisa desse outro proxy. Ele vai fazer o backup da VM, consegue recuperar a VM inteira se ele precisar. Tá? Sempre que houver a necessidade de granularidade, aí o proxy é necessário, tá? O proxy Linux. Então, como que isso funciona? O proxy Linux ele vai ser instalado em um servidor Linux, que pode ser físico ou virtual, e vai ser integrado ali à console central do Arcserve UDP. E a partir desse proxy é possível adicionar qualquer outro servidor Linux do ambiente a ser protegido. Essas máquinas Linux protegidas não precisam de agentes. Você não precisa instalar absolutamente nada nelas. Tá? Todo o processo ele vai ser executado a partir do proxy. Então, durante um backup, o proxy conecta via SSH nas outras máquinas Linux, faz o deploy de um driver, tá? Que nós usamos para gerar o snapshot e para verificar quais blocos foram alterados. O backup, então, é enviado diretamente dessa máquina protegida para o destino que você especificou, seja lá um share NFS ou um CIFS. E toda
toda a gestão de estatísticas e informações gerenciais são reportadas aqui pelo proxy Linux para a console lá do Windows. Então você gerencia tudo a partir de um único ponto, com a mesma experiência, o mesmo look and feel. Tá? É importante citar algumas limitações que existem atualmente no Arquiserve UDP em relação a ambientes Linux. Essas limitações elas serão 100% sanadas em nossa próxima versão, tá? Na próxima geração do Arquiserve UDP, que está prevista para os próximos meses. Mas por enquanto, na versão 5, que é a versão atual, elas ainda existem. O UDP Linux ele não interage com o Recovery Point Server, com o RPS. Ele usa como destino dos backups um share NFS ou CIFS. Portanto, como ele não tem integração com RPS, ele não tem desduplicação, apenas compressão dos backups, e ele os backups do Linux não podem ser replicados via RPS, mas é possível replicá-los via Arquiserve Replication integrado ali na mesma console. Tá? Apenas o processo muda um pouco. O UDP Linux não tem os incrementais infinitos, ele precisa de um full por mês. Né? Isso é uma outra limitação importante, mas que vai ser corrigida em breve. E ele não suporta a função de virtual standby. Quais são os requisitos do proxy Linux? Nós precisamos ter um servidor Linux com Red Hat ou CentOS ou Oracle Enterprise Linux na versão 6x. Então, de 6.0 até 6.8, que se eu não me engano foi a última. Ou um SUSE Enterprise Linux 11 até o 11 SP3. As máquinas protegidas podem ter versões um pouco mais antigas. Podem ser Linux Red Hat, CentOS ou Oracle 5 ou 6, sendo que no caso do Oracle Enterprise Linux nós suportamos apenas o kernel compatível com Red Hat, nós não suportamos aquele Oracle Unbreakable Kernel. E no caso do SUSE é possível proteger SUSE 10 ou 11. Os sistemas de arquivos suportados, Riser FS, ext2, 3 e 4. O dimensionamento do UDP Linux ele é bastante simples. Ele não precisa de muitos recursos. Nós recomendamos uma máquina com 4 processadores lógicos, 8 GB de espaço livre em disco, tá? E em termos de memória RAM, o cálculo que você vai fazer é a memória para o sistema operacional. Então, digamos, reserve 1 GB ali para o Linux, 200 MB de memória para o serviço do Tomcat, que é o nosso serviço web, e 20 MB de RAM para cada tarefa em execução simultaneamente. Tá? Então, se você tem ali, por exemplo, 1000 nós protegidos, você precisaria de no máximo 24 GB de RAM para esse proxy. Como dificilmente você vai ter 1000 servidores Linux, geralmente uma especificação muito mais modesta, com 4 GB, 8 GB de RAM, já é mais do que suficiente. Essa apresentação ela vai ser enviada para todos que participaram do webcast ao final, então eu vou apenas passar por esses slides, onde nós temos uma lista de todas as portas de firewall necessárias para a comunicação do Arquiserve UDP. Então, ao final do webcast, posteriormente, você receberá um e-mail de agradecimento, onde você vai poder baixar essa apresentação e usar essa referência para saber também quais portas precisam ser abertas para permitir a documentação, a comunicação da ferramenta. Então, agora, para finalizar, antes de abrir para dúvidas, eu vou apenas mostrar aquelas 2 ferramentas de dimensionamento que eu mencionei para vocês anteriormente. A ferramenta de Deduplication Assessment e a planilha de dimensionamento. Então, deixe-me só compartilhar a minha tela.
quando você roda essa ferramenta, né, que é o Deduplication Assessment, ele vai te dar duas funções. A função para coletar os hashes e a função para calcular os percentuais de desduplicação. Tá? Você vai ter que executar as duas, mas primeiro a função de coleta dos hashes. Então, o que você vai fazer com essa ferramenta? Você vai adicionar as máquinas que você quer analisar. Tá? Então, você pode adicionar vários servidores, mas eu recomendo que você adicione no máximo 5 ou 6 de cada vez, né? Faça ali a coleta desses hashes, depois adicione outros 5 ou 6 e vá indo gradativamente. Pois como é uma ferramenta de dimensionamento, não é uma ferramenta muito robusta, né? Quando há uma grande quantidade de dados a serem processados, ela pode encontrar aí algumas dificuldades. Tá? Então você vai adicionar as máquinas, ele vai listar aqui cada uma das máquinas que você adicionou e os volumes dessas máquinas. Tá? Você pode analisar apenas determinados volumes se você quiser, então ao invés de analisar todos os dados, você pode analisar só o C2 pontos, o E2 pontos e assim por diante. Tá? E você vai especificar aqui em cima um caminho onde ele vai armazenar esses hashes, tá? Então, onde ele vai guardar ali as informações que ele coletou para depois poder fazer o cálculo e a análise. Aqui em cima nós temos duas configurações extremamente importantes, tá? O tamanho de bloco da desduplicação e o tipo de compressão. Tá? O que é o tamanho de bloco da desduplicação? Recapitulando lá o que eu expliquei anteriormente sobre a desduplicação. Nós quebramos os arquivos em blocos menores. O tamanho desses blocos é o que você vai especificar aqui e que você também vai ter que determinar na hora de configurar o ArcServe UDP. Quanto menor o bloco, maior a chance de você encontrar dois blocos iguais, né? Porque esses blocos têm menos informações, então consequentemente, é mais fácil você ter dois blocos com as mesmas informações, porque em blocos maiores, como por exemplo 32K, qualquer variação de um bit, né, um binário ali dentro que é diferente, já faz com que esses dois blocos sejam diferentes. Então, consequentemente, trabalhando com blocos maiores, você terá um percentual de desduplicação menor. Então, se você quer mais eficiência, quer economizar o máximo possível de disco e reduzir ao máximo o tamanho dos seus backups, você deve trabalhar com blocos menores, de 4K. Agora, se você não quer, não precisa economizar tanto disco, mas está preocupado com o consumo de recursos, como memória RAM, por exemplo, aí você poderia trabalhar com blocos maiores. Por quê? Com blocos menores, consequentemente, você terá uma quantidade maior de blocos. Tendo uma quantidade maior de blocos, você vai ter uma quantidade maior de hashes, né? Porque cada bloco tem ali o seu hash, a sua assinatura exclusiva. Então, havendo mais hashes, você tem um consumo maior de recursos para fazer essa desduplicação. Lembra que eu falei para vocês que no RPS os hashes ficam carregados 100% em memória? Então, com blocos de 4K, você consome muito mais memória RAM do que com blocos de 32K. Só que com blocos de 32K, você consome mais disco do que com blocos de 4. Então, tudo vai depender do que você quer priorizar. Você acha que disco é mais barato? Vale a pena investir em mais disco? O disco é mais fácil de expandir? Então, trabalhe com blocos de 32. Agora, você não se preocupa com memória. Você acha que memória é mais fácil de expandir, tá? É mais barato e tudo mais. Trabalhe com blocos de 4K, você vai ter um maior ganho de disco. Tá? E claro, você pode trabalhar com os blocos intermediários aqui para ter uma situação mais equilibrada. Outra recomendação, né? Com blocos de 32K, você tem uma maior facilidade para mandar esses backups para fita depois.
se você quiser. Tá? Então, se você tem a demanda de mandar esse backup depois do disco para a fita, o bloco de 32K vai te dar uma performance maior durante essa cópia, durante essa transferência. Tá? Então, se você quer fazer backup em disco diariamente, tem que ser bloco de 32K. Agora, se você for fazer backup para fita só uma vez por mês, uma vez por semana, não está tão preocupado com performance, pode usar os blocos menores sem problemas. E o outro atributo que você vai determinar aqui é o tipo de compressão. Existem 3 tipos. 0, né, sem compressão, compressão padrão e a compressão máxima. A compressão padrão é a que dá o que dá o melhor equilíbrio entre consumo de CPU e economia de espaço em disco. Lembrando que esse consumo de CPU vai incidir no seu servidor de produção, lá na origem, lá no agente de backup. Tá? Então, geralmente, nós recomendamos manter a compressão standard. Agora, se disco for uma preocupação e você não se importa em consumir um pouco mais de CPU lá na origem, mas você quer economizar o máximo de disco que você puder, aí você poderia trabalhar com a compressão máxima. Tá? Então você vai escolher como que você quer trabalhar e adicionar as máquinas aqui e clicar em Start Collecting. Aí ele vai rodar o processo, vai analisar os dados e vai coletar os hashes. A hora que ele chegar em 100%, né, ele tem aqui um indicador de progresso, a hora que ele chegar em 100%, você vai fechar essa tela e aí você vai acessar a segunda opção, que é para calcular o percentual de desduplicação. Tá? Aí ao fazer isso, ele vai buscar os dados que estão lá no seu HashKey Path, tá? Então, no meu caso aqui, ele trouxe, né, os dados que já estão lá. Eu rodei a ferramenta várias vezes. Você pode fazer isso no seu ambiente também. Você está em dúvida se realmente vale a pena usar o bloco de 4K ou o bloco de 32 ou o bloco de 16. Você quer comparar os resultados. Então você pode rodar a ferramenta várias vezes com diferentes configurações e aí ele vai separar esses hashes aqui de acordo com o tamanho de bloco e de acordo com o tipo de compressão. Tá? E aí você seleciona os dados que você quer e manda ele calcular. Então aí ele vai pegar esses hashes, comparar e aí ele vai te dar um resultado aqui. Né? Então tem um volume total de 97 GB, com blocos de 16 eu teria uma desduplicação de 26% e uma compressão de 24%. Então o total, né, de redução seria de 45% aproximadamente. Se eu fosse fazer isso com os mesmos blocos de 4K, você vê que ele até demora um pouco mais para analisar, porque são muito mais hashes. Eu teria uma desduplicação de 34%, ou seja, a desduplicação aumentou praticamente 10% e a minha compressão continuou basicamente a mesma. Então, meu total de redução ficou em quase 50%. Então, essa ferramenta ela vai te dar esses percentuais e vai te dar aqui embaixo também qual que vai ser o total de disco que você vai precisar. Né? Então, no meu caso aqui, 54 GB e 650 MB de memória, caso eu não tenha um disco SSD. Se eu tiver um disco SSD, eu vou precisar de 32 MB. Qual que é o problema dessa ferramenta? Né? Ela te dá uma visão pontual de quanto que você vai precisar para esse backup, cravado. Tá? Ela não vai te dar uma possibilidade de você dizer, eu quero reter 1 ano de backup em disco, eu quero a minha taxa de atualização a cada backup é de 3%, você não consegue ter essa flexibilidade, tá? E ela só te dá o que a desduplicação vai consumir. Então, quando eu falo que você precisa de 650 MB de RAM, estou falando para você que você vai precisar daqueles 8
que é o requisito mínimo que eu falei lá atrás, mais 600 MB para desduplicação. Se você quer ter uma visão mais abrangente, você pode usar a nossa calculadora, que é uma planilha do Excel, a gente pode disponibilizar para vocês, onde aí nós dimensionamos, além do RPS, nós conseguimos dimensionar para você também o proxy de Linux, os servidores virtuais, o proxy de servidores virtuais, e te dar essa flexibilidade de dizer qual que é a retenção que você quer. Eu quero 3 meses de backup. Então você consegue dizer aqui, bastando você fornecer número de servidores, e o volume de dados nesses servidores. Então, digamos que eu tenha 5 servidores físicos Windows, 5 Linux, sendo que nesses 10 servidores eu tenho 2 teras, e eu tenho aqui 20 máquinas, 40 máquinas virtuais, que totalizam 4 teras. Minhas máquinas são VMware, estou usando a versão standard. Tá? E aí você tem aqui como provisionar crescimento de dados anual, atualização de dados a cada backup, né? Então o tamanho dos incrementais em relação ao volume original e até algumas outras funções aqui, se você quer mandar para fita, se você quer replicar, tá? O que você quer priorizar? Economia de disco? Então se você selecionar esse perfil, o que ele vai assumir? Ele vai assumir blocos de 4K automaticamente, né? E aí ele vai te calcular esses requisitos com base em blocos de 4K. Só que o que é importante ressaltar aqui? Se você usa esses perfis pré-definidos na planilha, a ArcServe ela não se responsabiliza pela acuracidade dessas informações, né? Porque nós vamos usar percentuais pré-estabelecidos de mercado, né? Então uma deduplicação de 50%, uma compressão de 30%, e vamos assumir que o seu ambiente vai se enquadrar nesses percentuais. Né? Com o equilibrado, a gente usa blocos de 16K e percentuais menores e assim por diante. Se você quer o cenário mais real possível, o ideal é você usar o personalizar parâmetros e colocar aqui os percentuais que você obteve lá com a nossa planilha. Né? Então, se você teve lá um percentual de 34% de desduplicação e 22% de compressão, você coloca esses percentuais aqui, o tamanho de bloco que você usou, e aí nós vamos fazer o cálculo do hardware com base nesses percentuais. Tá? Então aqui, né, você pode especificar também para quantos anos você quer dimensionar esse hardware, para os próximos 3 anos, 5 anos, e se você quer ou não usar SSD, ou se você quer comparar com e sem. Então, no meu caso aqui, né, um servidor para todas as funções do DP, eu precisaria, sem o SSD, de 136 GB de RAM. Com o SSD, esse consumo cairia para 24. Então, o SSD faz uma grande diferença. E fora isso, eu precisaria de um proxy para o backup dos meus servidores Linux. Se eu optar aqui por um tamanho de bloco menor, por exemplo, ou maior, quer dizer, 32K, esse meu consumo de RAM cai consideravelmente. Então, por isso que eu disse, o tamanho do bloco é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração antes de dimensionar o hardware. Aqueles que quiserem obter essas ferramentas, né, tanto o Deduplication Assessment quanto a planilha, podem me enviar um e-mail, tá? E eu envio, né, eu compartilho com vocês essas duas ferramentas. Eu gostaria, em nome da ArcServe, de agradecer a presença, a participação de todos. Espero que o conteúdo tenha sido útil, relevante aí para vocês. Caso surjam dúvidas posteriormente,
Fiquem à vontade para me contatar por e-mail. Meu e-mail é o everton.cardoso, com S, @arcserve.com. everton.cardoso@arcserve.com. Tá? Mais uma vez, esse webcast vai estar disponível em nosso canal do YouTube em breve, e vocês receberão também por e-mail uma cópia da apresentação em PDF e o link para essa gravação. Então, agradeço imensamente a presença de todos e espero vê-los nos nossos próximos webcasts. Será um prazer tê-los conosco novamente. Um abraço e até a próxima.